O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: não existe árvore boa que dê frutos ruins, nem árvore ruim que dê frutos bons. Toda árvore é reconhecida pelos seus frutos. Não se colhem figos de espinheiros, nem uvas de plantas espinhosas. O homem bom tira coisas boas do bom tesouro do seu coração. Mas o homem mau tira coisas más do seu mau tesouro. Pois sua boca fala do que o coração está cheio. Por que me chamais de Senhor? Senhor, Senhor. Mas não fazeis o que eu digo. Vou mostrar-vos com quem se parece todo aquele que vem a mim. Ouve minha palavra e as põe em prática. É semelhante a um homem que construiu uma casa, cavou fundo, colocou o alicerce sobre a rocha. Veio a enchente, a torrente, deu contra a casa, mas não conseguiu destruí-la, porque estava bem construída. Aquele, porém, que ouve e não põe em prática, é semelhante a um homem que construiu uma casa no chão, sem alicerce. A torrente deu contra a casa e ela imediatamente destruiu, desabou. E foi grande a ruína desta casa. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos, minhas irmãs, essa forma de Jesus mostrar que todo efeito procede de uma causa e mantém a sua mesma natureza, isso é um dado filosófico. Toda natureza de uma causa está presente no seu efeito.
ele faz a filosofia de uma forma prática. Uma árvore, com relação ao fruto, ela é a causa, o fruto é o efeito. Mas se a causa, a árvore, é defeituosa, o efeito, o fruto, vai ser ruim, defeituoso, porque mantém a mesma natureza. Se a árvore é sadia, vai produzir um efeito sadio, porque o fruto é o efeito que deve vir de uma causa mantendo a mesma natureza, bom com bom, mal com mal. É por isso que se forma uma pessoa. Além de formar a estrutura biotipológica da pessoa, tem a experiência da vida, que vai ensinando os pais, os mais experientes, os mestres, os professores, os encaminhadores da vida, vão formando, vão adubando o terreno para que seja mais eficaz na sua operação, na sua forma de fazer a obra, operacionalizar os valores que estão contidos na árvore, na pessoa. Não é com espinho que eu vou produzir uma uva. A árvore espinhosa não produz uva. Então, os sinais negativos vão tendo que ser aparados para fazer brotar os sinais mais positivos, que prestem serviço mais eficaz, mais oportuno. Aí isso faz parte da imagem de Jesus. Procurar facilitar as coisas para que haja uma finalidade boa, um ensinamento sadio, um propósito bem executado. Aí vem, muitas vezes, a colocação de uma contrariedade, uma oposição. Por exemplo, entre a lei e o Evangelho. O que é que eu devo seguir? Primeiramente, a lei, depois o Evangelho, ou o contrário? O Evangelho primeiro, que veio de Deus, e a lei, essa lei que veio do homem. Porque o mandamento da lei de Deus também existe. Mas está servindo aqui, a oposição não está entre o Evangelho, que é de Deus, e a lei que é de Deus. Não. É entre o Evangelho, que é de Deus, e a lei do homem. Não deve haver contraditoriedade. O que deve haver é a pessoa se tornar responsável pelo efeito da árvore boa, quer seja do Evangelho, quer seja da lei. Se a árvore é boa, o fruto vai ser bom. Se a árvore é má, o fruto vai ser pernicioso. Vai atrapalhar, vai dificultar, vai empobrecer, quando parece que vai ajudar.
E aí a ajuda aparente é o instrumento defeituoso, enganador, que vai, nem sempre, no início da operação, ele não se mostra como defeito. Vai se mostrar numa consequência mais dramática na frente. Pois bem, o efeito procede da causa, mantendo a mesma natureza. Uma casa construída com um alicerce sólido, bem elaborado, estudado, ela vai se permanecer mais inteira por muito tempo. Uma casa mal construída, a gente costuma chamar de uma construção alinhavada, sem uma costura definitiva, só uma coisa provisória. Se vier uma torrente, vai desmontá-la. Ela foi montada provisoriamente e vai ser desmontada inesperadamente. O efeito não pode ser ótimo, porque a causa foi defeituosa. Uma casa sem alicerce, com facilidade, é destruída. Eu digo isso com uma propriedade, não de filósofo, mas de quem teve uma casa afundada. Eu morei numa casa que afundou, sem torrente, sem nada. A torrente veio no desgaste do tempo. O banheiro que minha mãe usava caiu. Minha mãe faleceu com 96 anos. Ela estava idosa, né? Bastante idosa. Era consciente de tudo. Apenas via assim, alguém querendo abrir a porta da frente. Pedia para dizer que a pessoa fosse embora. Não tinha gente lá, não. Ela passou a ter essa mania de segurança. Pois bem, mas a casa afundou. Afundou que eu andava debaixo dela. O que ficou ainda com o piso, o buraco por lá, eu andava, eu passeava debaixo da casa. Não tinha alicerce. Não tinha sustentação nenhuma. A minha casa riu com o peso das partituras de música e dos discos. Nesse tempo eram 3 toneladas de uma coisa e 3 toneladas de outra. Então eram 6 toneladas. Mas 6 toneladas para derrubar uma casa? Só em cima, sem bater. Hoje já são, juntando as duas coisas, são perto de 10 toneladas. Aí o povo diz, você mora onde? Um prédio de apartamento. E que tal? Eu digo, já está rachando. Já tem uma parte rachada. Que não tinha quando eu cheguei. Ainda cai não. Não tinha alicerce a casa. Afundou sem enchente, sem tsunami, sem nada. Só com o peso dos meus objetos.
Ou seja, foi mal feita, o efeito não podia ser bom. O efeito corresponde à causa. A lei deve ser perfeita. O Salmo diz, a lei do Senhor é perfeita. É um consolo para a alma. O seu caminho é seguro, conduz à fonte da vida, leva para as águas tranquilas e para os pastos verdejantes. Aí pasto tem a ver com Páscoa. Efeito produzido pela missão salvadora de Jesus. Ali quem ia regar a vegetação não era a água da chuva, era o seu sangue. Aí quem ia nutrir foram os 3 dias de sepultamento. A sua carne passou a ser o alimento da relva. Além do alimento que nos leva para a salvação. Eu vou só dizer aqui uma coisa para terminar. A gente lê os textos, lê as orações, não tem ideia do quanto foi estudado para se dizer aquilo. Olha, oração do dia. Eu usei chamar essa oração da coleta. Coleta aqui não é coleta de dinheiro, não. É reunir o pensamento da comunidade coletivamente para expor o tipo de louvor que ela está prestando naquele dia, naquele gesto, naquele ato, naquela liturgia. Olha de hoje. Oração do dia. Ó Deus, Pai, de bondade, não é de grosseria não, é de bondade. Pai de bondade, que nos redimistes, quer dizer, apagastes os nossos pecados com sangue. Adotastes como filhos e filhas. Olha, adotar como filho. Adotar como filho. Houve um tempo que o dote ia sempre para o filho e não a filha também. Adotou como filhos e filhas. Aqui teve que ter a preocupação. Aqui não é questão de português, não. Aqui é questão teológica. Filho e filha. Ainda hoje o primogênito na Itália, pela justiça da Itália, só pode ser primogênito o filho homem. Se os pais tiverem 5 filhos, dentre eles, os 4 primeiros foram mulheres, não tem a primazia. Não tem a herança igualmente como o filho primeiro. A primogenitura se dá ao filho homem, hoje, ainda. Imagina aquele tempo. Na Itália é assim. E o direito do mundo inteiro hoje é romano. Você estuda direito no Brasil. A única coisa do Brasil que tem de direito brasileiro é a Constituição. O fundamento é
direito romano. O mundo inteiro. Pois bem, por isso que os axiomas jurídicos são em latim. Não tem axioma jurídico em outra língua, não. Tem traduções. Vistos em médio, a virtude está no centro, no meio. No equilíbrio das forças. Latim faz parte do direito, qualquer coisa, qualquer fundamento é romano. Pois bem, então, aqui não está prevalecendo o direito humano, está prevalecendo o direito dado sobrenaturalmente por Deus. Vejam o quanto tempo eu gastei para dizer que é filho e filha. E não somente os filhos. Entende que é tudo. Quando diz os filhos, os homens, é homem e mulher. Mas para evitar qualquer dúvida, colocou filhos e filhas. Adotastes. Por quê? Olha, concedei aos que creem no Cristo a verdadeira liberdade e a herança eterna. Só se tem herança quando se é filho, sobretudo no tempo de Jesus. Sem o princípio da filiação, ninguém herdava absolutamente nada. Olha, está na oração de hoje. Um monte de procedimentos teológicos. Aí quer dizer assim, oremos, ó Deus, aí leu um bocado de coisa. Vocês já sabem, quem está acostumado a ouvir, a participar das liturgias, quando tem um elemento especial dos textos que eu leio, por conta da liturgia diária, eu chamo a atenção. Hoje eu chamei a atenção. Eu disse a palavra herança, bem diferente do resto. Ó Pai de bondade, que redimiste e adotaste como filhos e filhas, já chamei a atenção aí. Concedei aos que creem no Cristo a verdadeira liberdade e a herança eterna. Eu modifico o ritmo da palavra, do texto, para fazer alguém dizer, ele modificou aí o ritmo, mudou um pouquinho. Porque depois eu vou fazer menção nisso. Quando eu fizer a homilia, eu faço a recomposição daquela expressão diferente que eu usei. Mas é uma pena a pessoa ler coisas tão oportunas para uma meditação, para uma reflexão. E passa batido. O povo não diz, passou batido. Você imagina no Evangelho. Foi palavra dita por Jesus. Aí tem a tradução mal feita, é outra coisa. Tá, Jesus falou em aramaico, aramaico. Aqui está em português. A Vulgata está em latim. E tem a tradução dos 70, que foi em grego. Talvez facilitava a língua daquele. A Babilônia falava grego, por conta do comércio. Em hebraico, na Palestina, eles falavam um pouco de grego, por conta dos piratas.
os piratas. Ficavam nos desertos com as carruagens. Quando vinham os portadores de mercadoria a vender, na Palestina, na Babilônia, na Turquia, antes Mesopotâmia. Pois bem, atacavam e tal, matavam gente para roubar a mercadoria, quais são eles que agora vão vender. Então tinha que falar grego. Tinha que se comunicar em grego. Esse povo tinha que se comunicar em grego, que é a língua comercial. Aí vem a tradução dos 70 da Bíblia, para facilitar. Até os piratas podiam ler a Bíblia. Bom, mas de qualquer jeito a origem foi de Jesus Cristo. É só para dizer o quanto é importante o conhecimento bíblico, não é somente ler o texto de cor. É o estudo analítico do texto, que se chama de exegese. É o estudo analítico. É isso que ele quer dizer, mesmo, vamos ver. Vamos pegar um texto da época em que ele escreveu isso aqui. Aí tem diferente. Não era assim que se dizia. Aqui, ó. Isso é complicado, mas merece. Porque você lendo uma coisa com uma segurança maior, para chamar de segurança total, não, total ninguém tem, mas maior, mais confortável para juntar com os demais viés do conhecimento. É melhor. Tanto você expõe os princípios com mais autenticidade, com a sua própria convicção, lhe informa isso. Informa o público isso. Se você diz mais ou menos, tanto faz. Às vezes não é tanto faz. Às vezes é tanto mais do que faz. Pois bem, é só para dizer o quanto não se pode fazer a celebração de uma Eucaristia como um gesto habitual. Tem que ser um gesto específico cada vez. Por Cristo Nosso Senhor.